Resto um dos destaques da imprensa desta manhã e é precisamente por aí que começamos. Hoje o nosso convidado é Carlos Ademar, escritor que acaba de publicar Primavera Adiada, o quinto romance que vai ser lançado amanhã. Muito bom dia. Já vamos falar sobre o seu trabalho. É inevitável conversarmos sobre esta questão do orçamento do Estado. Como é que tem acompanhado as diferentes negociações entre o Governo e os partidos da direita? Enfim, com alguma preocupação, confesso, porque de facto dá a ideia de quem não vive as coisas por dentro, muito por dentro, como é o meu caso, dá a ideia que a classe política está um pouco aliada da realidade do país, dos problemas do país, dá a ideia que cada um tem o seu pequeno país e é por ele que quer lutar, quando todos sabemos que vivemos uma crise grave, uma crise muito, muito complicada. Depois de um esforço brutal, como foi nos últimos anos, para reduzir o déficit, chegámos à triste conclusão que, pelo menos, enfim, fala-se de 8% de déficit para o ano 2009. É uma situação, portanto, perfeitamente muito grave. E pronto, ainda não sabemos o que é que vai acontecer. Em princípio, o orçamento passará, mas não nos podemos esquecer que passaram 4 meses das últimas eleições. E ao fim de 4 meses, com um governo, enfim, minoritário, é verdade, mas ao fim de 4 meses, para aprovar um orçamento, as dificuldades que estão a acontecer. Estou mesmo convencido que o Presidente da República teve aquele papel importante nesta questão, se não fosse a intervenção dele, a alarmar, enfim, pedindo alguma responsabilidade por parte dos porque de facto a situação é de facto muito grave. Penso que se não fosse isso, as dificuldades seriam maiores ainda. Não é? Isto para dizer que, de facto, os políticos deviam pensar um bocadinho mais no sentido de tentar melhorar, se querem de facto melhorar a imagem da classe política aos olhos dos portugueses, e eu penso que precisam. Penso que não é assim, desta forma, que o conseguem. E depois, de resto, isto para já é uma primeira parte, porque depois o próprio governo português vai ter que convencer os mercados estrangeiros de que não é igual à Grécia. Vamos passar do orçamento do Estado para uma notícia que lhe chamou a atenção no Jornal de Notícias, o ataque ao autocarro do Futebol Clube do Porto. Porquê é que escolheu esta notícia? É mais uma notícia. Enfim, ao longo dos anos temos vindo a ser bombardeados com questões, cenas praticadas por grupos, claramente conotados com claques desportivas, situações graves, gravíssimas, algumas delas. Esta acabou por não ter gravidade, mas poderia ser muito grave. Se em vez de o vidro, enfim, aconteceu o que aconteceu, se houvesse feridos, se por exemplo um motorista se ferisse, a situação poderia ser de facto muito grave. As situações têm de facto sido muitas ao longo dos anos, e não se vê os próprios clubes. Eu penso que tem que começar por aí, os próprios clubes a tomarem medidas no sentido de disciplinarem esta gente. Tem que fazer qualquer coisa. Eu compreendo que as claques fazem parte, dão festa, dão cor, dão alegria ao espetáculo em si, mas há este reverso, há esta outra face da moeda, que tem custos muito pesados. Já teve alguns, e pode ter outros muito mais pesados ainda. É o alerta que fica. E vamos ainda no Jornal de Notícias para a notícia de que a família do inspetor João Melo vai... Importa salientar que ele foi morto a tiros por assaltantes que perseguia no ano de 2001, vai hoje, precisamente faz 9 anos, entrar-se em breve em tribunal com um novo pedido de indemnização contra os autores dos disparos, ou autores. Como é que olha para esta notícia? Mais uma vez com algum pessimismo, alguma preocupação, porque eu não sei, mais um sinal da morosidade da justiça. Mais um sinal de que, de facto, alguma coisa está podre no reino da justiça, chamemos-lhe assim, porque de facto eu não sabia, mas passaram-se 9 anos, completam-se hoje 9 anos, sobre a morte do inspetor João Melo. Eu penso que enquanto todas as situações, eu não falo sequer da questão económica, que naturalmente aquela família não ficou em muito boas condições, economicamente falando. Falo do luto em si, que é absolutamente necessário fazer-se. Penso que terá deixado uma criança, um filho, esposa, e enquanto todas as situações não estiverem resolvidas, o luto não se faz. É impossível fazer o luto.
E 9 anos depois ainda continuamos nisto e só agora é que a Viva pode voltar a pedir a tal indemnização civil. Quantos anos é que mais vamos precisar de esperar para que isso seja resolvido? Vamos muito rapidamente, o tempo infelizmente esgota-se. Outras notícias que mais centrou a sua atenção esta manhã? Jornal Público, por exemplo. Jornal Público, temos esta questão que eu penso que é que também carece de uma resposta por parte do poder político, que é a questão dos profissionais das artes, chamemos-lhe assim. Obviamente que há exceções, mas a esmagadora maioria desta gente trabalha e muito. E depois, como contrapartida, o que é que têm? Têm empregos precários. E depois, se querem estar de acordo com os padrões estabelecidos pelas normas relativamente à questão fiscal, o trabalho é precário, os ordenados são baixos e a tributação é altíssima. E, portanto, o que é que acontece? As pessoas, se querem conseguir pagar a renda da casa e alimentar-se, não têm dinheiro para pagar os impostos. Porque o imposto, acho que anda à volta dos 30% só para a Segurança Social. Eu penso que era de justiça que alguém de direito, o Governo, o Parlamento, tome uma posição relativamente a isto. E agora parece que o Partido Socialista vai apresentar, de facto, alterações ao regime da Segurança Social. Temos que falar do seu livro, vai ser amanhã lançado. Que livro é este? Olha, como o próprio título diz, é a Primavera Adiada. É um romance histórico, voltei à ficção histórica, uns anos depois do Homem da Carbonária. Este passa-se no período marcelista, na Primavera Marcelista, que depois acabou por ser uma Primavera Adiada. Pretendo contar, de facto, a história de Portugal nesse tempo. O que é que era Portugal naquele tempo. Com uma história de amor à mistura, uma história de amor, não é? pelo meio, uma moça alentejana que vem estudar filosofia para Lisboa e que vai acompanhando o evoluir da situação ao nível das lutas estudantis, das perseguições políticas, da censura, da guerra colonial e os traumas da guerra colonial. Tive essa preocupação de dar a conhecer, no fundo, a quem gosta de história sem gostar muito de livros de história. Essa um bocado aponto nessa direção. Tive essa preocupação de dar a conhecer, de facto, essas pessoas, aquele período, um período ainda recente, mas se calhar já bastante esquecido. Essa é uma ótima sugestão de leitura a fechar a nossa conversa. Carlos Ademar, muito obrigada por ter estado connosco nesta edição do Meio-Dia. Obrigado.